Bem-vindos ao Mar de Amigos. Hoje vamos falar um pouco a bordo de uma embarcação que é uma Scheffer V33, é um modelo que foi lançado agora em 2019, é um barco versátil, um barco extremamente bem acabado e um barco com algumas configurações que podem atender diversas formas de utilização. Então esta embarcação de 33 pés vai nos possibilitar hoje a falar sobre um tema que é muito conflitante dentro da tripulação, dentro dos passageiros, entre as pessoas, que é a nomenclatura náutica. Nomenclatura náutica sobre exatamente as regiões de um barco, né? os posicionamentos de um barco, né? Então, dentro desta embarcação, que é uma embarcação que é um center console, é um barco que é exatamente muito prático de se movimentar a bordo, então fica mais prático ainda poder explanar exatamente essas regiões de uma embarcação. Então, aqui nesta embarcação, que vocês podem observar que nós estamos circundando o console central, que é exatamente o posto de comando, tá? Que está posicionado aqui no meio da embarcação. Isso vai nos possibilitar exatamente entender um pouco mais, tá? Sobre exatamente o projeto de cada barco e por que se tem determinados nomes, né? Então, a partir desse centro da embarcação, a partir deste ponto onde eu estou aqui agora, é o centro de uma circunferência, embasado que as primeiras embarcações que se tem conhecimento eram embarcações como xícaras gigantes, né? Recipientes que colocava-se nas correntezas dos rios na antiguidade para poder levar mercadorias, levar pertences na correnteza do rio. Então elas eram redondas, tá? Então, partindo do princípio que exatamente uma nau ela seria como uma circunferência, uma embarcação é uma circunferência, aqui eu estou no centro da circunferência. Então, a partir desse centro, eu posso posicionar que o que está avante, tá? O que está para frente do comandante, está na minha frente, está a proa do barco. O que está nas minhas costas é a popa do barco. Tá? E o que eu tenho para um bordo, tá? E o que eu tenho para outro bordo. A bordo, nós não temos alguns termos como direita, esquerda, isso não existe. Tá? Até porque um barco como esse que nós estamos aqui a bordo, observe que a gente tem a versatilidade de ter a montagem com um motor apenas, tá? Que pode ser diesel ou a gasolina, de centro, rabeta. Podemos ter uma montagem com dois motores, tá, de gasolina ou diesel, de centro rabeta, ou motores de popa. Então, observe como nós temos a dificuldade em falar sobre direita e esquerda. Eu estou olhando para a proa do barco. Aí, se esse barco tem dois motores, como é que eu falaria qual é o motor da direita e qual é o motor da esquerda? Tá? Tá fácil? Ótimo, fácil. Mas aí eu virei. Estou olhando para os motores. Como é que eu vou falar direita e esquerda? Porque a minha direita e a minha esquerda não coincidem com a montagem da embarcação. Então, nós temos que valorizar a terminologia náutica, que o bordo que todos conhecem como direita é o boreste, tá? É este bordo aqui, tá? Que é o boreste. O boreste, ele vem exatamente, sendo dentro das construções das embarcações, sendo o barco do comandante, o bordo do comandante, tá? Porque na antiguidade nós tínhamos nesse posicionamento aqui, tá? Nas navegações dos vikings é muito claro ver isso, nas réplicas desses barcos, dessas pessoas, desses navegadores, nós vamos encontrar aqui um aparelho de governar. Aqui nós tínhamos um leme, ou seja, um aparelho de governar, um leme, tá? Que era o que direcionava a embarcação, tá? Para que eles pudessem fazer suas navegações.
Enquanto nesse bordo aqui que eu teria o aparelho de governar, é um bordo que eu teria impossibilidade de atracar, tá? Quando eu fosse atracar, como nós estamos aqui nesse momento, tá? Até o barco está posicionado no pier propositalmente, porque imagine eu fazer esse tipo de atracação tendo um aparelho de governar aqui. Eu iria danificar o meu aparelho. À medida que eu tivesse o movimento da água, o movimento da embarcação, eu vou quebrar o meu leme. Tá? Então esse bordo, que é o boreste, não é o bordo bom de atracação. Isso eu estou falando sobre a tradição marinheira. Então dentro da tradição marinheira, então, qual é o bordo bom para atracação? Seria o bordo oposto. Tá? Então, este outro bordo passa a ser o bom bordo, o bordo bom da atracação, o bordo onde eu não tenho nenhum tipo de aparelho fixado. Tá? É óbvio que eu estou falando dentro da tradição marinheira. Tá? Então, é muito prático quando nós falamos, se nós estivermos virado para a proa ou virado para a popa, os bordos não mudam a sua denominação, boreste e bombordo. Muitos conhecem o boreste, tá, como bordo, como este bordo, tá? Este bordo, tá? Só que este bordo, ele não é utilizado aqui. Nós temos bombordo e boreste. Por quê? Em 1905, a cúpula da Marinha Brasileira, pela dificuldade de entendimento a bordo, porque se fala, olha para este bordo. Qual é este bordo? Pode ser qualquer um deles. Tá? Só que nós tínhamos que ter um entendimento a bordo, tá? Para que a tripulação falasse de uma linguagem e se entendessem de uma forma muito clara, que é, no caso, tá, o bordo de este. Eu falei inicialmente que nós estamos falando de uma circunferência. Tá? Então, partindo do princípio que a própria Terra é uma esfera, tá? Nós temos aqui a proa, 0 graus, é o norte. Tá? Nós temos a popa, que é o sul, 180 graus. E nós temos o boreste, que seria 90 graus. Então, 90 graus é o bordo de este, o bordo do conhecimento. Se eu estivesse com esse barco alinhado com o eixo norte e sul da Terra, é o bordo onde o Sol nasce. Tá? Coincidentemente, aqui no local onde nós estamos, nessa marina, Marinas Nacionais, o Sol se nasce aqui, ó, nasce ao leste, tá? E vai se pôr a oeste. Tá? E quando nós falamos bordo de este, juntando a palavra, ficamos com boreste. Tá? Então, de hoje em diante, não se fala mais direita e esquerda. É boreste e bombordo, proa e popa. Tá? Então, aqui na nossa popa da nossa embarcação, tá? Nós também temos regiões. Tá? Vamos voltar para a nossa circunferência. Partindo do centro da embarcação, que é o 0, que é o ponto de partida, tá? Alinhado com a proa, eu tenho 0 graus, que é a proa. Eu vou ter a bochecha de boreste, que eu já vou exemplificar para vocês. Depois eu tenho o través de boreste. Tá? Então, nós temos este ponto do alinhamento de 90 graus, é o través de boreste. Través de boreste, traduzindo em ângulo, 90 graus. Voltando para a região, quando você for chegar num posto de abastecimento, você for abordar uma boia, for abordar uma onda, né? Qual é a posição mais indicada para que você aborde uma onda? Abordando pela bochecha do barco. Onde é a bochecha? Cada barco tem um projeto diferente. Então eu tenho de 0 graus para 45 graus, tá? Que é a bochecha do barco. Então vamos relembrar. 0, proa. 45, bochecha de boreste. 90 graus eu tenho través de boreste. Tá?
Mais 45 graus, eu tenho 135 graus, tá? Que é a minha aleta de Boreste, tá? Aí eu vou ter 180 graus, que é a minha popa, tá? Que é aqui 180 graus, popa da embarcação. Vou para 225 graus, eu tenho outra aleta de bombordo. Então percebam que eu tenho aleta de Boreste, tenho aleta de bombordo. E vou ter também aqui um outro que é o través de bombordo, tá? O través de bombordo, tá? 270 graus, tá? 270 graus, través de bombordo. 90 graus, través de Boreste. E vou ter com mais 45 graus, a 315 graus, eu tenho uma outra bochecha, tá? A bochecha de bombordo, tá? Então, aqui nós chegamos a todas essas regiões de uma embarcação. Isso fica muito mais fácil para quando for fazer uma atracação. Cadê os cabos? Onde eu ponho a defensa? A defensa está posicionada pelo boreste dessa embarcação. Tá? Se eu for atracar naquele outro pier, naquele outro lado, eu iria ter que colocar as defensas aqui por bombordo. Então, quando nós estamos em família, com os nossos amigos, ou estou com o próprio marinheiro, esse entendimento fica muito mais direto, tá? Muito mais prático de exemplificar. Então, dentro disso, eu espero ter contribuído para o nosso mar de amigos, tá? Para terminar com essa polêmica que é exatamente boreste ou bombordo, ou é a direita ou esquerda, ou bordo do coração. Tá? O barco não tem coração, tá? A embarcação tem bordos. A terminologia náutica, ela é mundial e isso tem que ser preservado, porque isso torna o entendimento a bordo muito mais agradável e prazeroso. Espero ter contribuído para o nosso mar de amigos e vamos navegar. Navegar é preciso, navegar é saudável. Tá? Vamos juntos. Um forte abraço.